Imagine um tempo em que homens eram considerados deuses, onde o sol era adorado. O rio Nilo era a veia da vida, e monumentos gigantescos eram erguidos não só para o presente, mas para desafiar o futuro. Assim nasceu o Egito dos faraós, uma civilização que por milhares de anos dominou o deserto com inteligência, misticismo e poder absoluto. Mas como um império tão grandioso, capaz de construir pirâmides que ainda hoje desafiam a engenharia moderna, foi capaz de desaparecer em meio às areias que um dia o exaltaram? A resposta começa muito antes de Ramsés ou Tutancâmon, começa no primeiro trono. A ascensão dos faraós teve início por volta de 3100 antes da Era Comum, com a unificação do Alto e Baixo Egito sob o comando de Narmer, também conhecido como Menes. Ele não apenas consolidou um território fértil às margens do Nilo, mas instituiu a figura do faraó como um ser quase divino, representante dos deuses na terra. Essa união criou uma estrutura de poder inédita, centralizada, hierárquica e altamente religiosa. O faraó não era apenas um rei, ele era o elo entre o mundo dos homens e o dos deuses, e sua palavra era a lei absoluta. A ideia de um governante divino deu origem a um sistema quase imbatível. Com o trono consolidado, os faraós do antigo império começaram a projetar o que se tornaria o símbolo máximo de sua glória: as pirâmides. Djoser, por exemplo, ordenou a construção da pirâmide de degraus em Saqqara, o primeiro arranha-céus da história. Depois veio Kheops, que ergueu a grande pirâmide de Gizé, um feito tão colossal que ainda hoje intriga engenheiros e arqueólogos. Essas construções não eram apenas tumbas, eram templos da eternidade. Os faraós acreditavam que, ao garantir uma morada imortal para seus corpos, selavam seu poder para além da morte. E assim, por séculos, os faraós governaram com mão firme e aura divina. Mas nem só de pedra se sustenta um império. A manutenção de um sistema tão complexo exigia mais que fé. Dependia do Nilo, que fertilizava os campos e alimentava o povo. Dependia da burocracia, dos escribas, dos sacerdotes e dos exércitos. E quando as cheias do Nilo falhavam ou o povo passava fome, o mito da divindade do faraó começava a ruir. Foi assim que o antigo império entrou em colapso. A desordem interna, disputas pelo trono e o colapso econômico abriram espaço para um período de caos conhecido como Primeiro Período Intermediário, uma era de fragmentação e sombras. Entretanto, o Egito é um mestre em renascimentos. Com o advento do Médio Império, por volta de 2000 antes da Era Comum, uma nova dinastia restaurou a ordem. Faraós como Mentuhotep e Senuseret reconsolidaram um poder central, retomaram as obras públicas e ampliaram o território egípcio. Mais do que guerreiros, esses reis foram administradores. O governo se sofisticou, a cultura floresceu e a literatura egípcia teve seu auge. Entretanto, essa estabilidade era frágil. Inimigos espreitavam nas fronteiras e uma nova ameaça surgiria do norte: os Hicsos, um povo semita que se aproveitou das fragilidades do governo para invadir e dominar parte do Egito. A ocupação Hicso abalou profundamente a noção de invencibilidade do Egito. Como poderia um povo escolhido pelos deuses ser conquistado por estrangeiros? A resposta egípcia foi clara: revolta. E dela emergiu o novo império, com Amós I liderando a retomada do controle. A partir daí, o Egito viveu sua era mais gloriosa. Faraós como Hatshepsut, a mulher que governou com sabedoria e firmeza, e Tutmés III, o Napoleão egípcio, transformaram o país em uma potência imperial. Expandiram suas fronteiras até o Eufrates, dominaram a Núbia e encheram os templos com riquezas. Era o apogeu dos deuses-reis, o auge da civilização egípcia. Nesse período surge também Ramsés II, o Grande, talvez o mais conhecido entre todos os faraós. Ele não apenas guerreou contra hititas na famosa Batalha de Kadesh, mas também ergueu monumentos gigantescos, como Abu Simbel, que ainda hoje hipnotizam quem os contempla. Ramsés consolidou a imagem do faraó como símbolo máximo de poder, vaidade e permanência. Seu reinado, que durou mais de 60 anos, foi marcado por estabilidade e prosperidade. Mas mesmo reis como Ramsés não podiam controlar o tempo. Após sua morte, o império entrou lentamente em declínio.
E o que começa como um enfraquecimento gradual, logo se transforma em decadência. O fim do novo império trouxe consigo outra era de fragmentação. Invasões líbias, nubianas e assírias corroeram as bases do poder egípcio. A glória dos faraós deu lugar à divisão de províncias, ao enfraquecimento do clero e à influência estrangeira crescente. A figura do faraó já não era mais divina, mas simbólica, muitas vezes manipulada por interesses externos. Em meio a esse caos, surgiram nomes como Psamético e Necau II, que tentaram, sem sucesso duradouro, restaurar a grandiosidade de outrora. O Egito tornou-se um palco de disputas geopolíticas, onde o passado se tornava cada vez mais uma lembrança distante. A última grande faísca de poder veio com a dinastia ptolemaica, fundada após a conquista de Alexandre o Grande. Embora de origem grega, os Ptolomeus assumiram a cultura egípcia, adotando os trajes, os deuses e até o título de faraó. Entre eles, destaca-se Cleópatra VII, uma das figuras mais icônicas da história. Inteligente, diplomática e ambiciosa, ela tentou restaurar a independência do Egito frente ao poder crescente de Roma. Seu romance com Júlio César e depois com Marco Antônio não foi apenas paixão, mas uma tentativa desesperada de preservar a soberania egípcia. Mas o destino já estava selado. Após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra por Otaviano, futuro imperador Augusto, o Egito foi oficialmente anexado ao Império Romano em 30 antes da Era Comum. Com isso, a Era dos Faraós chegou ao fim. Um ciclo milenar se encerrava. As pirâmides, os templos e as múmias se tornaram ecos de um passado quase mítico. O Egito, antes um império teocrático comandado por homens-deuses, agora era apenas mais uma província sob domínio estrangeiro. Mas embora o poder dos faraós tenha desaparecido, sua imagem jamais se apagou. Até hoje, eles continuam a nos fascinar com seus mistérios, legados e lições eternas. A ascensão e queda dos faraós é, acima de tudo, uma história sobre a efemeridade do poder. Ela nos mostra que mesmo as estruturas mais colossais podem ruir com o tempo e que a eternidade, por mais desejada, nunca é garantida. Os faraós deixaram sua marca em pedra, na areia e na memória coletiva da humanidade. Eles viveram como deuses, mas caíram como homens. E é exatamente por isso que suas histórias continuam sendo contadas, estudadas e reverenciadas. Porque em cada pedra de Gizé, em cada sarcófago de ouro, reside uma verdade incontestável. O poder passa, mas o legado permanece. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos. Ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.